Bom dia, meninas e meninos. Bom dia a todos que nos ouvem. Logo eu vou estar fazendo live, tá bom? Pra gente tirar algumas dúvidas, para mim saber do que vocês, né, têm, assim, dificuldade de aprender, né? Ei! Tudo bem? Então, logo nós vamos estar, né, fazendo live para a gente poder conseguir definir o que vocês querem, assim, tirar dúvida, o que mais vocês têm medo na hora da modelagem. Hoje nós vamos modelar uma peça muito simples e básica. Com essa peça, com essa base, você vai agora conseguir fazer várias saias. Nós vamos fazer uma modelagem de uma saia simples, mas é só a base. E depois nós vamos trabalhar em cima dessa base para fazermos outras peças de roupa, tá bom? Então vocês acompanham aqui, eu vou estar focando aqui na mesa e a gente vai fazer essa modelagem simples dessa saia, tá bom? Olha, eu não sei se vocês estão me vendo direitinho, né? Se estão me ouvindo direitinho, mas olha só. Essa base aqui, tá vendo? Eu vou estar ensinando para vocês como que eu já deixo minha base preparada, tá? E já corrigida. Porque aí, quando eu vou fazer outras peças por essa base, a minha base já está corrigida, tá? Eu aqui já tenho uma pence de busto, mas essa pence de busto aqui, ela gerou da correção desta cava, tá? A minha base, eu não coloco pence de busto, não. Essa pence aqui, ela é gerada por esta correção de cava. No próximo vídeo, eu vou estar ensinando como que faz essa base com essa correção de cava, tá? Com essa correção aqui, ó, da cava, para então gerar essa pence aqui, tá bom? Mas isso vai ser no próximo vídeo. Hoje nós vamos aprender a modelagem de uma saia básica. Como eu disse para vocês, né? Essas aqui são as réguas que eu uso, tá bom? Não pode faltar nossa calculadora, né? E o que você precisa para fazer a modelagem de uma saia? Você precisa da largura da cintura dividido por 4, da largura do quadril dividido por 4 e do comprimento da saia. Eu uso esse papel aqui, tá? Eu gosto muito desse papel. Ele é molinho, eu gosto dele. Agora, se você vai querer um molde, né, para fazer as bases e guardar por mais tempo, eu guardo esse aqui também. Mas se você quiser guardar por mais tempo, aí eu aconselho que você compre um papel de gramatura maior, tá bom? Um esquadro, né, que a gente precisa ter. Então, primeira coisa é o que eu falei para vocês. Nós vamos ter que ter a medida da cintura dividido por 4, a medida do quadril dividido por 4 e o comprimento total da saia. Como aqui é a base, nós vamos fazer até, né, o joelho, tá bom? E depois a gente acrescenta, tá? Bom, então, vamos anotar aí. Você vai anotar a medida da sua cintura dividido por 4, a medida do seu quadril dividido por 4 e a altura do quadril. Talvez você esteja perguntando, né? Mas, Cláudia, como é que eu vou medir o quadril? Como é que eu faço para medir a cintura? Então, cintura é o lugar mais fino do seu corpo, tá? Não é cintura baixa, não é cintura alta, é aqui, tá? Acima do umbigo aí, né? Um pouquinho, na sua parte mais fininha, você vai medir, tá? Medir a cintura, sem apertar, né? E a medida do meu manequim aqui é 84. Essa aqui é a cintura, tá? O quadril é justamente a parte mais alta do bumbum,
também você vai medir o seu quadril, tá bom? Que aqui da minha bonequinha tá dando 88. Isso é o quadril. Cláudia, mas e a altura do quadril? Como que eu acho isso? A altura do quadril, você vem aqui na parte de trás, aonde está a cintura, eu aconselho você colocar uma cordinha, né? Uma cordinha, um rolotezinho em volta da cintura da sua cliente. Também coloca uma cordinha no quadril, porque você vai saber exatamente aonde está o quadril para você não se perder. Então, você coloca uma cordinha aqui, amarra um cordão, né? Qualquer coisa, um barbante, uma fitinha, amarrou na cintura do seu cliente, da sua cliente. Agora você vem na parte do bumbum, tá vendo? Essa parte aqui, ó, a mais alta, ó. E amarra uma fitinha também aqui, né? No bumbum, tá vendo? Que é a parte mais alta do meu bumbum, é justamente aqui. Depois que você amarrou essas duas cordinhas, que vai ser o seu ponto de referência, você vai vir com a fita, vai segurar ela aqui na cintura, tá vendo? E vai medir a altura do seu quadril. Geralmente, a gente tem uma medida entre 20 a 24, vai depender da altura, né, da pessoa. Mas é uma medida quase que padrão, é 20 e 22, é uma medida quase que padrão. Mas você deve medir na sua cliente para que você consiga fazer exatamente certinho. Se você vai trabalhar com a modelagem sob medida. Se você vai trabalhar com a modelagem industrial, aí a gente tem uma tabela para a indústria. Aí você vai seguir aquela tabela da indústria, só que eu não trabalho com tabela de indústria. Eu trabalho sob medida, tá bom? Então agora a primeira coisa que você vai fazer é uma linha reta. Tá aqui minha régua, tá? E eu vou tentar fazer aqui de caneta. Se não der para vocês verem, eu passo o pincel. Só que quando vocês forem fazer, vocês tentam fazer com lápis, que vocês podem desmanchar. Nunca usa esse pincel aqui, tá, gente? Que ele vai aumentar as medidas, tá? Porque ele tem uma escrita muito grossa, então ele vai aumentar as suas medidas, tá? Então, você vai fazer uma linha na vertical, tá vendo? Você fez uma linha, eu vou aumentar a minha linha aqui, porque a minha medida da minha cliente é mais compridinha. Eu já vou aproveitar e fazer a dela já. Pronto. Vocês conseguem enxergar essa linha aqui? Bom, aqui tem a nossa linha, né? Desta linha aqui que você fez, agora você vai esquadrar. Por que que você tem que esquadrar? Para a sua peça não ficar torta. Então, você vai precisar esquadrar a sua peça. E a gente esquadra encostando, tá? Este lado aqui reto do esquadro, exatamente na linha, tá? E aí, você vai fazer o seu esquadramento, tá? Esquadrei, eu vou esquadrar até o final, que eu vou ver se aqui dá pra mim fazer a minha parte das costas, né? Bom, tá vendo? Esquadrei, né? Deixa eu aproximar pra vocês verem. Tá vendo? A linha tá esquadrada aqui, né? E aqui, viu? Beleza. Isso aqui é o comprimento, tá? Comprimento. Vou colocar aqui só para vocês não se perderem. Isso aqui é a largura da nossa saia. Pronto. Depois dessas linhas bases aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos marcar a altura do quadril. No caso da minha cliente, a altura do quadril é 20. De onde que eu começo a fazer essa marcação? Da altura daqui do princípio da linha. Você vai marcar aqui, ó, a altura do quadril. Como a minha cliente deu 20, eu vou marcar aqui, 20. O comprimento da saia da minha cliente
cliente, tá, gente? Que eu já vou fazer já ela do tamanho da minha cliente, mas você pode fazer só até a altura do joelho. Digamos que a altura do joelho é 55, você vai chegar no 55 aqui e vai marcar. Eu vou marcar a altura da saia da minha cliente, que o comprimento total aqui dela é 65. Então, aí você vai marcar, né, a altura da saia da sua cliente, tá bom? Até o joelho. Eu vou marcar aqui a altura da saia da minha cliente até o joelho, viu? Aí você marca aí qual é a altura da saia, qual é a altura do joelho aí da sua cliente. Marquei isso aqui, a altura do quadril e a altura do joelho. Eu vou marcar aqui de novo, eu gosto, tá? Mas você pode esquadrar. Eu vou marcar aqui de novo os 20. E vou marcar, os 20 foi a altura do quadril, tá? E vou marcar aqui a altura do joelho da minha cliente. Da minha cliente é 60, tá? Que é um pouquinho abaixo. Aí você vem ou com a régua do esquadro, você vem com a régua do esquadro ou com a régua reta mesmo, normal, e você vai riscar aí. E eu vou riscar aqui também. Vou estender essa linha até o lado final aqui, porque eu já quero fazer as costas. Aí eu vou colocar os 20 do quadril e vou colocar os 60 de comprimento da saia da minha cliente. E vou estender, né, essa linha, para mim poder fazer a parte da frente e a parte das costas, tá? Assim eu já ganho aqui no papel, tudo certinho. Agora, o que que nós vamos fazer? Você vai pegar a cintura da sua cliente já dividida por 4 e vai lançar a medida da cintura da sua cliente, tá? Mais 3 centímetros de pence. Então, a medida da minha cliente, a cintura da minha cliente é 79. Dividido por 4 é igual a 19,75. Mais 3 de pence deu 22,75. Você faz o quê? Você arredonda. Para não ficar esse quebradinho, então eu vou colocar 23, ao invés de colocar 22,75, eu já coloco 23, que eu já arredondei aquele meio centímetro. E depois, na hora de fazer a pence, eu deixo exatamente da largura da cintura da minha cliente, não tem problema. No quadril, que foi essa linha aqui, ó, do quadril, essa aqui é a linha do quadril, tá? Onde nós descemos 20, que foi o comprimento do quadril, você tá lembrado? Aonde deu 20, que era a altura do quadril, é exatamente aqui que você vai marcar o quadril da sua cliente. O quadril da minha cliente é 90 dividido por 4. Deu 22,5. Nesse caso, eu não preciso arredondar. Eu vou colocar exatamente 22,5. Geralmente eu arredondo quando dá 75, quando dá 25, assim, 22,25, 22,75, aí eu arredondo. Mas aqui deu 22,5, tá certinho. Coloquei aqui os 22,5, tá? E vou colocar aqui também 22,5 aqui embaixo. 22,5. No caso da minha cliente, eu vou fazer a pence com 2 centímetros apenas. Não vou fazer a pence com 3. Cláudia, então quando é que eu faço a pence com 3? Quando a sua cliente tiver a cintura muito fina,
Aí você pode fazer com 3 até com 4 centímetros, tá? Você pode fazer a pence. Como no caso a minha, ela não tem cintura fina e a cintura dela é mais ou menos igual ao quadril, então eu vou deixar a cintura dela com 2 centímetros de pence apenas, tá? Vou ligar da cintura, aonde eu marquei, até o quadril. Eu vou ligar, nesse caso aqui, você vai ligar com uma leve curva. Cláudia, mas e se a minha cliente não deu curva nenhuma, porque o quadril e a cintura deu igual? Você vem aqui e liga. Eu peguei essa daqui, ó, porque ela tem uma leve, ó, ela tem uma leve curvinha aqui. Aí eu liguei o quadril, tá vendo? A cintura no quadril. E vou ligar com a régua reta aqui na barra, do quadril até o comprimento da saia, tá bom? Esse aqui é o comprimento. Eu vou dividir aqui ao meio e vou colocar essa pence centralizada. Lembrando que isso aqui é uma base. Ô, Cláudia, o que é uma base? Uma base é justamente que você vai ter uma base para fazer as suas outras roupas. Porque pode ser que essa pence que tá aqui no meio, se ela for se tornar um vestido e o vestido tiver o recorte, essa pence, ela tem que pegar exatamente aonde o recorte vai pegar. Mas isso aí eu vou explicar para vocês no outro vídeo. Não vamos fazer confusão agora não. Então vocês dividiram, colocaram ali, marcaram aonde deu o meio, pega o esquadro, encaixa na linha do quadril e da cintura para o quadril você vai fazer uma linha reta. Eu gosto de descer até o quadril, tá? Eu gosto, porque isso me dá mais liberdade para criar os meus moldes. Vou marcar uma pence com 13 centímetros de comprimento, tá? Eu vou marcar minha pence da cintura para o quadril, vou marcar 13 centímetros. E vou aqui, ó, nessa linha, eu vou marcar um para esse lado e um para esse lado, que é justamente a pence que eu vou fazer de 2 centímetros, ó. Marquei um para lá, um para cá. Eu pego a minha régua e vou ligar até o ponto aonde eu marquei 13. Vocês estão lembrados? Marquei 13, olha, ó. E aqui eu marco também. Exatamente aqui. Essa aqui é a base de saia frente. Vocês escrevem tudo, tá? Coloca na linha do quadril, vocês escrevem quadril. E na linha da cintura, vocês escrevem dentro também cintura, para vocês saberem. Bom, você viu que isso aqui é uma base reta, eu não fiz nada de ajuste aqui, eu não desci aqui no cos, que quando a gente vai fazer uma saia a gente desce, mas isso é uma base, só para você pegar essa base depois e transformar em uma saia de vários modelos. Agora eu vou dar um espaçamento aqui, isso aqui eu vou dar um espaço porque eu vou fazer agora a minha base costa, tá? A minha cliente aqui deu para fazer no mesmo papel. Então, para separar essa parte dessa, eu estou fazendo um risco aqui, que tá dando uma distância de 5 centímetros para mim poder começar a fazer a base das costas. A base das costas nós vamos seguir o mesmo ritmo. Altura do quadril, aqui a cintura, altura do quadril e aqui é a barra. Então eu vou pegar essas mesmas medidas aqui e vou trazê-la para cá de novo. Então, vou pegar a medida da minha cintura aqui, com os 2 centímetros de pence, que no meu caso aqui deu 22, e vou trazê-la para cá, para a parte das costas. Vou pegar a minha largura do quadril aqui, que no meu caso da minha cliente deu 22,5 e vou marcar aqui 22,5.
Lembrando que isso aqui foi o espaço que eu dei, tá? Para poder separar uma base da outra. Eu dei esse espaço. Então, eu tô marcando dessa linha pra lá, tá? E não aqui, beleza? Essa aqui que é a linha da minha saia costa. Vou até colocar aqui, ó, base, costa, beleza? Pronto, passei a cintura para cá, o valor da cintura com mais 2 centímetros de pence. Passei para cá a largura do meu quadril dividido por 4, que é a mesma largura que tá aqui. E essa mesma largura do quadril, eu vou repetir na linha da barra, 22,5, tá? 22,5. Isso aqui, tá? Agora, eu vou ligar do quadril a barra com uma régua em linha reta e vou ligar da cintura ao quadril com uma meia curva, né? Um pouquinho curvadinho, bem pouquinho, bem leve, uma curvinha leve. Pronto. Vou pegar aqui, vou dividir de novo ao meio para me encontrar o lugar da pence. Vou dobrar minha fita exatamente aonde deu, tá vendo? Ó. E vou vir aqui marcar. Isso aqui foi a metade que eu encontrei desse espaço aqui. Essa foi a metade. E agora, tá vendo? Eu marquei que deu 11 centímetros, porque a metade de 22 é 11, né? Vou esquadrar pela linha do quadril. Esquadrei aqui pela linha do quadril, tá bom? Esquadrei. E vou riscar em linha reta. Nesta linha reta, eu vou marcar 13 centímetros da cintura para baixo, 13 centímetros. Vou marcar aqui 1 centímetro pro lado de cá e 1 centímetro pro lado de cá, que é a minha pence de 2 centímetros. Então, exatamente dessa linha aqui, eu marquei um para cá, um para lá. E vou ligar em linha reta até o ponto que eu marquei 13 centímetros, que seria a minha pence. Fiz isso aqui, tá vendo? Olha só, que maravilha. Tá prontinha a minha base, tá? No caso aqui, a minha, eu já vou acrescentar 5 centímetros de barra, porque já é da minha cliente. E o tamanho vai ser esse. Então, eu acrescentei aqui 5 centímetros de barra. Se esse for o seu comprimento, você também pode acrescentar, tá? Acrescentei aqui 5 centímetros de barra para a minha cliente. E agora nós vamos recortar para vocês verem como que ficou, tá bom? Depois das bases prontas, a gente vai fazer algumas anotações. Essa é a base costa. Você vai escrever assim, ó. Zíper é aonde vai levar o zíper, tá bom? Aqui vai ser o centro costa. Lembra que nós marcamos daqui pra lá a cintura e daqui pra lá o quadril? Então, isso aqui é lateral. Lateral das costas. Escreve para vocês não fazerem confusão. Então, isso aqui é lateral. Porque na hora de você unir, você tem que unir lateral com lateral. Esse é o centro das costas. Porque sempre o centro é aonde vai ter o zíper, onde vai ter uma costura também, aonde você vai poder estar fazendo várias coisas. E aqui é o centro, frente. Tem que fazer essas anotações. E aqui de onde eu marquei, tá vendo? A cintura daqui pra cá e o quadril daqui pra cá, isso aqui é a lateral
frente. Tendo essa base, a gente consegue fazer qualquer saia. Depois você vai pegar a parte da frente e vai colocar na lateral, lateral com lateral das costas, tá vendo? E vai medir para ver se a sua base está certinha. Porque na hora de você unir, essa base precisa estar certinha. Nós vamos fazer agora um pequeno ajuste. Está vendo aqui na parte da frente? Você vai pegar a base da frente, na cintura da sua saia. Você vai começar aqui na parte do centro da saia, não da lateral. A lateral tá aqui, o centro tá aqui. Você vai descer, tá? Pegar daqui desse pontinho e descer em sentido ao quadril. Você vai descer 1 centímetro. Eu gosto de descer 1. Depois você pode descer mais se você quiser. Desci, marquei aqui, ó, 1 centímetro, tá vendo? Antes a minha medida era aqui, agora eu desci e aqui tá 1 centímetro. Vou pegar a minha régua. Antes de ligar, você vai esquadrar. Você pega um esquadrozinho pequenininho, esquadra aqui para não dar bico. Aonde você marcou 1 centímetro, tá vendo? Você vai esquadrar um pouquinho aí, uns 2 centímetros mais ou menos. E você vai pegar uma régua meio curva, tá vendo? Essa daqui mesmo, minha, é meio curva. Mas você vai fazer uma leve curva, ligando daqui de onde você esquadrou até o finalzinho da cintura. Que ela vai dar uma bauladinha na cintura, né? Para poder encaixar. Tá vendo? Olha aqui para você ver como que ficou. Tá vendo? Meio centímetro, eu liguei até aqui na cintura, tá? E agora eu vou cortar. Cláudia, o que você tá fazendo aí? Eu dobrei a minha pence, porque às vezes quando a gente corta reto, ela dá uma diferença. Aí não tá a pence aqui, eu fui e dobrei, como se eu fosse fechar a pence, ó. Tá vendo? Como se a gente fosse fechar a pence. Deixa eu dobrar direito. E encosto aqui, ó, como se eu tivesse costurado a pence. Agora eu venho e corto, porque ela acaba dando um dentinho aqui, que se eu cortar sem fazer essa dobrinha aqui, ó, ela pode dar um defeitinho. Eu vou mostrar pra vocês. Viu? Eu dobrei, ó como é que ficou bonitinho agora, ó. Eu dobrei, ó, como se eu fosse fechar a pence. Deixa eu colocar um alfinete aqui, pra vocês entenderem perfeitamente. Tá vendo? Eu fechei a minha pence aqui no rumo do cos e cortei. Porque na hora que se eu tivesse cortado reto, na hora de fazer essa pence aqui, ela dá um dentinho. Olha aqui, ó, um leve dentinho que ela deu aqui, tá vendo? Uma aumentadinha. Ela deu, ó, olha pra você ver. Essa aumentadinha aqui é porque na hora que eu fechar ela vai ficar retinha. Entendeu? Agora o que que eu vou fazer? Eu tenho um furador, eu vou furar aqui, aonde são minhas pences. Que assim, toda vez que eu for passar para o papel, para outro papel para fazer a modelagem, eu vou estar com os furinhos. E não esqueça de escrever, tá? Quadril, identifica as linhas. Quadril, cintura. Você tem que identificar para você não se perder. Aqui é a barra. Faz isso em todas as duas, tá? Assim você vai ficar bem. Aqui já tá o quadril e aqui em cima cintura. Pronto, feito isso, você já está com a sua base pronta. Esse aqui, ó, esse aqui é um furador, tá vendo? Mas se você não tiver um furador, você pega esse desmanchador. Ah, toda costureira tem que ter um desmanchador, viu, gente? Para ajudar a gente na hora de desmanchar as costuras. Aí com essa pontinha aqui você fura. Eu vou usar o meu furador. Aí você vem aqui, ó, aonde deu a sua pence, tá vendo? E fura. Porque aí, ó, vai ficar o buraquinho certinho da sua pence e o seu molde vai ficar bonitinho, tá? Ó, furei, ó.
Esse papel aqui, gente, eu gosto muito de trabalhar com ele. Ele é molinho. Você viu que eu dobrei minha pence aqui, ó. E ele não deu problema nenhum, porque quando o papel é muito duro, eu não consigo fazer essas dobraduras. Então, no decorrer do cursozinho que eu tô dando aqui no vídeo, nós vamos aprender mais coisas. Então, hoje você aprendeu a fazer a base da saia. Você vai guardar essa base, que na próxima aula nós vamos transformar essa saia numa... Essa base dessa saia, nós vamos transformar ela numa saia lápis, tá bom? Então, até a próxima. E até a próxima. Eu espero que você entendeu. Deixa nos comentários o que você gostaria de aprender. Compartilhe o vídeo. Tem que deixar o like, tem que deixar um coraçãozinho, tem que deixar nas mensagens, porque isso o canal vai crescendo. Quanto mais o canal crescer, mais eu vou ter possibilidade, né, de estar trabalhando e fazer para vocês essas peças básicas. Com essas peças básicas que vocês estão aprendendo, vocês vão fazer qualquer roupa no futuro. Mas lembrando que primeiro a gente começa da base, tá bom? Bom dia para vocês! E não esqueça de compartilhar e de comentar, tá bom? Beijos e fiquem com Deus!